Bom dia, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Que bom estar nessa manhã com vocês, no nosso culto matinal, após a escola dominical, que foi tão proveitosa, e também essa introdução que tivemos musical. Agora podemos falar primeiro daqueles pedidos de oração que nos foram apresentados, as gratidões que temos. Lembrar que estamos agradecendo pela vida dos aniversariantes, todos, aniversariantes queridos, lembrando da Derli, do Jonathan, do Arthur, da Simone, da Clarissa Brandão, também aniversário de casamento de Clarissa Brandão e seu esposo, que moram lá nos Estados Unidos, mas que desejam manter-se como membros de nossa igreja. Vamos pedir pela saúde e recuperação completa da Juliana, da Rejane, da Marilac, do Agnello, que é irmão de Dona Alzira. Vamos estar orando também pelo Cristiano, que é um líder conhecido na Ilha do Governador, lidera muito embaixadores do rei. Ele e a sua esposa estão internados com Covid, carecem das nossas orações. Vamos orar por eles, vamos agradecer a recuperação do Everton, do pastor Everton e da sua esposa, e vamos pedir a Deus que traga consolação para a família do pastor Jader, que faleceu em decorrência da Covid-19. Vamos estar pedindo também as orações de Deus, as bênçãos de Deus. As orações são nossas, né? As bênçãos de Deus sobre os governantes do nosso país, sobre os profissionais de saúde, sobre pastores, sobre missionários, sobre todos aqueles que carecem deste cuidado do Pai. Lembro que no dia 21/2, ou seja, no próximo domingo, pela manhã, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. E na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, às 9 horas da noite, nós vamos ter vigília de oração. Precisamos orar pelo nosso país, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa Ilha do Governador, por nós, pedindo a proteção de Deus, orientação de Deus e pedindo a Deus avivamento espiritual para esse nosso povo querido, né? Vamos estar fazendo todas estas atividades nesses próximos dias. Quero lembrar que nós temos os nossos encontros nas quartas, quintas e sextas, às 19h30, com oração e ação. Às 9 horas da manhã temos a Escola Bíblica Dominical, aos domingos. Às 10h30, o nosso culto matinal, como este. Às 15 horas, a Escola Bíblica Dominical Kids, com as nossas crianças, pelo Zoom, e depois, às 19h30, nós temos o nosso culto em família. Quando nós apresentarmos assim, por exemplo, Oração e Ação Kids Plus, isso quer dizer que naquele Oração e Ação haverá também uma entrevista. Além do conteúdo que normalmente nós apresentamos, teremos uma entrevista. As programações Plus são programações sempre que premiam uma entrevista também com alguém relevante no reino de Deus. Muito bem, agora nós vamos orar e logo depois nós teremos o nosso momento de cânticos com a equipe de louvor para depois trazer a mensagem para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, porque o Senhor é bom, nos protege, cuida de nós. Senhor, abençoa a nossa Igreja Batista da Freguesia da Ilha, Senhor. Abençoa também a comunidade no nosso entorno, que nós possamos experimentar, Senhor, a compreensão clara de qual seja a tua vontade para a nossa vida. Compreender o que o Senhor está nos falando através desse momento tão diferente, tão difícil, Senhor, mas sabemos que o Senhor está falando a nós. Senhor Deus, peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos unja com teu Santo Espírito para essa mensagem que traremos. Abençoa também, Senhor, o grupo de louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos cantar. E aí, irmãos, tudo bem? Bom dia. A gente está aqui para mais um culto, né? Graças a Deus. Mesmo que seja diferente do que a gente estava acostumado.
Mas eu convido você agora nesse momento para se juntar a nós nesse espírito de louvor, para a gente entoar essas duas canções juntos, mesmo que separados. Vamos lá? poder do teu amor.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Muito obrigado ao grupo de louvor pelas músicas que nós podemos ouvir e participar, que bom. E agora nós vamos trazer a mensagem dessa manhã. Eu vou pedir que você já prepare aí a sua Bíblia e abra no livro de Números, no capítulo 9. Abra aí, Números, capítulo 9. Ok? Achou? Lá no iniciozinho da Bíblia. Pentateuco. Ok. Você já deve ter ouvido uma expressão que é comum, que está ligada à felicidade, está ligada a viver
um momento especial, feliz, experimentar um sentimento de amor ou de ser amado, né? É a expressão andando nas nuvens. Você já ouviu alguém falando assim, olha, eu estou andando nas nuvens, né? Então está experimentando um momento muito especial, né? Principalmente quando alguém vive o grande amor da sua vida, né? E nesse texto que nós vamos ler hoje, que está em Números 9, do versículo 15 ao versículo 23, nós vamos andar um pouco nas nuvens. Nós vamos experimentar um pouco da expressão desse grande amor que Deus tem por nós. Deus tem um grande amor por nós. E é tão bom quando nós sentimos a reciprocidade deste amor, quando nós entendemos e amamos a Deus de todo o nosso coração. Vamos andar nas nuvens um pouco? Abra aí a sua Bíblia, então, Números 9, do versículo 15 ao versículo 23. A situação é a seguinte: o povo de Deus havia sido libertado do Egito, de uma escravidão que durou mais de 400 anos. Ali Deus manifestou o seu poder, a sua preocupação, o seu cuidado para com o seu povo, e tendo-o retirado do Egito, e tendo esse povo sido perseguido pelos exércitos, na época egípcios, que o haviam escravizado, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o povo dele, o povo de Israel, atravessou a pés secos o Mar Vermelho, e nós ali estamos falando de uma multidão que, segundo os estudos teológicos, variava de 1.800.000 até 3 milhões de pessoas, é a estimativa. E este grande grupo, agora tendo atravessado o Mar Vermelho, vai fazer uma grande travessia do deserto. Sabemos pelos textos bíblicos que essa travessia durou 40 anos, debaixo de um sol escaldante, de temperaturas extremas. Esse grupo de pessoas, esse grande povo, teria que atravessar aquele deserto. E então, acontece o que nós estaremos vendo aqui. Vamos lá. Números 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda do tabernáculo, quando isso acontecia, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, e os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, que de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Segundo a ordem do Senhor,
por intermédio de Moisés. Muito bem, esse texto nos fala de algo que ocorreu com o povo de Deus quando da sua saída do Egito em direção à terra prometida. Primeiro temos aqui a figura da construção do tabernáculo. Como vocês sabem, um pouco depois da travessia do Mar Vermelho, Deus orientou o seu povo para que construíssem o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Senão um templo móvel, um templo que poderia ser carregado constantemente com eles, um templo desmontável e montável. Este templo, cuja construção e especificações havia sido orientado completamente por Deus, esse templo representava a própria presença de Deus no meio do povo. No Velho Testamento, como vocês sabem, a figura do templo, no caso aí o templo móvel, o tabernáculo, ela era a representação da presença de Deus. Nos tempos modernos, nos tempos da graça, a presença de Deus, ela não se restringe ou não é representada pelo templo, mas é representada pelo seu povo, pela sua igreja, templo do Espírito Santo, como somos nós no tempo da graça. Muito bem, ali estava o tabernáculo construído, e aí temos a figura de uma grande nuvem durante o dia e também como que de uma coluna enorme de fogo, ou com aparência de fogo, durante a noite. Quero lembrar que Deus não mudou. E tudo aquilo que a nuvem de fumaça, ou a nuvem durante o dia representava, e aquela coluna de fogo representava, todo aquele sentimento de Deus para com o seu povo é mantido. E nós vamos hoje trazer para o nosso contexto. Ainda hoje, nós, na realidade, fazemos a grande travessia da nossa vida sob a nuvem de Deus. Sob essa nuvem de Deus, nós atravessamos desertos. Podemos dizer que para muitos, neste momento, está acontecendo uma grande travessia de um deserto. Para muitos. Para todos nós, de alguma maneira. Então, quando aquele povo atravessou o deserto em direção à terra prometida, e quando nós atravessamos os desertos da nossa vida, o que nós podemos encontrar de Deus? O que aquele povo podia encontrar de Deus? O que nós podemos encontrar de Deus? E quero chamar a atenção de vocês para esta metáfora, né? Esta metáfora. Primeira coisa, nós estamos, como povo de Deus, nesta travessia que nós estamos vivendo, e aquele povo também, nós encontramos a proteção de Deus. Olha o que está posto aí nos versículos 15 e 16. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, que era uma outra designação do tabernáculo, também era chamado de a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. No fim do dia, havia como que uma nuvem com aparência de fogo sobre o tabernáculo e sobre aquele povo que ali estava. Versículo 16, assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando alguém do povo de Deus, quando nós, povo de Deus, estamos atravessando os desertos da nossa vida, nós podemos contar com a proteção de Deus.
como nós vimos, erguer o tabernáculo tinha um significado da própria presença de Deus no meio daquele povo. Quando Deus foi recebido por aquele povo na representação daquele tabernáculo, Deus protegeu o povo com uma nuvem. E o povo passou a viver durante os dias sob a sombra daquela nuvem. A sombra da nuvem de Deus continua nos protegendo do calor causticante dos nossos dias. Aquele povo era protegido pela nuvem diária do calor escaldante do deserto. Eu não sei se vocês sabem, mas as regiões desérticas como aquela têm uma variação de temperatura durante um período de 24 horas impressionante. O deserto do Saara tem variações que vão desde 50 graus durante o dia até menos 10 graus durante a noite. A noite é congelante, literalmente, e o dia é uma fornalha. E é aquela nuvem que Deus colocou sobre aquele povo, sobre aqueles milhões, talvez 2, 3 milhões de crianças, de adultos, de anciãos. Aí você talvez me pergunte, mas pastor, a Bíblia fala de 600 mil homens. A Bíblia está falando de 600 mil homens aproximadamente, homens em idade militar. Ou seja, estamos falando de 600 mil homens entre 20 e 50 anos. Havia 600 mil. E eles longe de ser a maioria. Então nós temos todos abaixo de 20 anos, todos acima de 50 anos, todas as crianças e todas as mulheres não estão contadas aí. Então, por isso que temos aí um grupo de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Todos eles estavam protegidos pela sombra de Deus. É interessante, eu gostaria de ilustrar para vocês a questão das queimaduras, né? As queimaduras pelo calor, elas são extremamente dolorosas e têm gradações de gravidade. Da mesma maneira que as queimaduras físicas têm gradações de gravidade, as queimaduras espirituais, porque o inimigo tantas vezes nos tenta queimar, calcinar. E aí só há uma forma de ser protegido, pela sombra de Deus. Por exemplo, queimaduras do sol são as queimaduras de primeiro grau mais comuns, né? Por exemplo, são queimaduras superficiais, né? E elas apresentam alguma dor e raramente apresentam bolhas. Essas seriam as queimaduras físicas feitas pelo sol mais comumente. As queimaduras espirituais mais comuns são aquelas queimaduras feitas pelo inimigo que por vezes oprimem uma pessoa, entristecem uma pessoa, amedrontam uma pessoa, porque a gente sabe que o inimigo ele não pode possuir aquele que tem a presença do Espírito Santo, mas muitas vezes ele amedronta, ele oprime, ele joga um irmão contra o outro. Essas seriam as queimaduras de primeiro grau. E da mesma maneira que aquele povo era protegido pela nuvem de Deus, nós somos protegidos pela sombra, pela nuvem de Deus nos dias de hoje dessas opressões. Mas existem as queimaduras de segundo grau, por exemplo, mais graves, né? Se aquela queimadura de primeiro grau ficou na região da epiderme, as queimaduras do segundo grau já queimam a epiderme, já vão um pouco para a derme, um pouco mais profunda. As queimaduras de segundo grau produzem bolhas na pele, produzem dor, bastante dor. Assim também são as queimaduras espirituais.
de segundo grau, se é que podemos chamar assim, quando o inimigo já nos abala, não apenas nos oprime, mas ele procura dominar as nossas vidas. Alguém dirá assim, mas pastor, eu sou um crente. Pois é, mas a gente descuida. Muitas vezes a gente descuida, muitas vezes a gente vai se esvaziando do Espírito Santo, a gente interrompe a nossa busca de Deus, a gente interrompe a nossa luta por santidade. E aí o inimigo já é capaz de provocar uma queimadura de segundo grau, espiritual nas nossas vidas, mais profunda, da mesma maneira que a queimadura de segundo grau física vai consumir a epiderme, vai atingir um pouco da derme, vai causar mais dor. E aqueles homens e mulheres daquele povo eram protegidos destas queimaduras pela nuvem de Deus. Aí, espiritualmente, já seria uma certa dominação do inimigo sobre as nossas vidas. E quem pode nos proteger também nos dias de hoje sobre essa tentativa da dominação do inimigo é estar debaixo da sombra de Deus. Mas existem também as queimaduras de terceiro grau. As queimaduras de terceiro grau são gravíssimas. Eu me lembro quando há muitos anos eu fiz o curso de engenheiro de segurança e a gente estudava as questões todas voltadas aos grandes queimados. Era impressionante. As queimaduras de terceiro grau são capazes de destruir o tecido. Elas são capazes de avançar a epiderme, avançar a derme e ir de forma mais profunda aos músculos, aos tendões, até chegando aos ossos. São profundas, causam uma enorme dor, perda da consciência, choque e muitas vezes a morte, né? Espiritualmente, nós poderíamos dizer que essas seriam as possessões de pessoas que estão vazias da presença do Espírito Santo, completamente vazias, e o inimigo se instala e destrói vidas, queimaduras de terceiro grau espirituais também. Aquele povo foi protegido das grandes queimaduras que aquele sol de muito mais de 50 graus poderia, dentro da sensação de temperatura, poderia destruí-los ali, né? Eles foram protegidos pelas nuvens, pela nuvem de Deus. E também, espiritualmente, nós até hoje precisamos contar com a proteção da nuvem de Deus. Da mesma maneira que aquele povo atravessando o deserto era protegido pela nuvem de Deus, nós hoje, atravessando os desertos da nossa vida, podemos contar com a proteção da nuvem de Deus sobre nós. Deus não mudou, Deus não mudou, suas capacidades estão intactas, não é? Mas aí o versículo de Deus, os versículos 16 desse trecho da ação de Deus, nos mostra uma proteção constante. Interessante. Se nós podemos contar nas travessias dos desertos da vida, contar com a proteção, mais do que isso, podemos contar com a proteção constante. O texto dizia que não só de dia havia uma nuvem que protegia do calor intenso e do sol, mas à noite havia uma nuvem como que de fogo que aquecia aquele povo, que protegia aquele povo. Protegia do frio, protegia da escuridão, protegia das feras. Aquelas regiões eram habitadas por muitas feras, feras que hoje já não habitam mais. Era uma região de leões. Nós vemos lá Davi dizendo e falando da sua luta com ursos, por exemplo. Havia feras naquela região, mas ali as pessoas estavam protegidas pela nuvem durante o dia, por uma coluna de fogo durante a noite. Hoje, a nossa grande nuvem de proteção está certamente na presença constante do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Estamos assim protegidos da frieza espiritual, ainda que precisemos nos pôr debaixo
da nuvem de Deus. Mas ainda olhando por essa ótica ali do que aquelas nuvens de proteção com sombra de dia e com calor à noite, aquela nuvem diária em todo o dia também dava orientação ao povo. Orientação. O texto, nos versículos 17 a 22, deixa claro que aquele povo era orientado constantemente pela presença de Deus. Vamos ler. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se a marchar, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, eles partiam. Muito bem, de dia havia a proteção do sol e à noite havia a proteção da escuridão, das feras, né? Interessante que eles eram orientados. A presença ou não da nuvem, a presença que se punha diretamente sobre o tabernáculo ou não, dava a eles orientação sobre o que eles deveriam fazer. Deus os orientava. Queridos, Deus nos orienta. Há o dia de partir e há o dia de acampar. Há o dia de andar e há o dia de ficar. Isso quer dizer que também sempre é tempo de obedecer. Sempre é tempo de obedecer. Sempre é tempo de observar qual seja a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Alguém poderia dizer assim, então é mole, então é fácil. A gente fecha os olhos e vai só andando, vai só seguindo. Anda, para. É fácil, a gente só... Bom, eu quero dizer para você que Deus não nos fez autômatos, não nos fez robôs, zumbis. Deus nos fez criaturas pensantes. Então, a orientação de Deus não anula a importância da sua obediência. Talvez em algum momento você diga assim, puxa, mas Deus não me orientou. Ou você não obedeceu. Não é? Então, como é importante obedecer. A orientação de Deus não elimina a nossa vontade. Por isso é importante usar bem a nossa vontade, submetê-la à vontade de Deus. Aí você diz, mas aquele povo lá fazia só o que Deus mandava. A nuvem estava ali, segue, levanta, vai, abaixa, fica. Era mole. Olha, você lembra que no texto que descreve esta grande migração do povo de Israel, do povo hebreu para a terra prometida, há momentos em que, por exemplo, Deus diz assim, olha, separe aí 12 pessoas, 12 homens, e mande-os como espiões para observar a terra de Canaã. E eles passaram vários dias, se deslocaram ali, talvez uns 200, 300 quilômetros entre ida e volta, e voltaram com suas opiniões pessoais. Ou opiniões de confiança em Deus, ou opiniões de não confiança em Deus, ou de desconfiança de Deus. Não é verdade? E ali, naqueles momentos, foi a vontade daqueles que se submeteram em obediência a Deus que acabou por determinar os caminhos do povo. Então, a fé precisa pensar. A fé pensa. Deus nos dá a capacidade de pensar, de decidir, e nos cabe
olhar para a nuvem de Deus, olhar para a nuvem de fogo, ou para a coluna de fogo da noite e obedecer, tomar a iniciativa da obediência. Faça isso. Não jogue sobre Deus as responsabilidades dos seus erros, dos insucessos. Você tem vontade e toma decisões que vão determinar o seu futuro. Muitas vezes, Deus nos orienta a tomar uma decisão nos momentos da dúvida, e quando nós somos obedientes a Deus, nós tomamos aquela decisão, e só lá na frente nós vamos compreender, então foi por isso que Deus me levou a tomar aquela decisão. O fruto do Espírito e as obras da carne, descritos, por exemplo, na Bíblia, são como orientações sobre faça isso, não faça isso. Mas nós podemos seguir ou não. Acho que vale a pena até a gente dar uma lida nisso. Abra sua Bíblia aí, deixe marcadinho ali o texto de Números 9, mas vamos lá para frente, lá para Gálatas. Vamos lá, vem comigo. Gálatas, só para a gente lembrar. 5, 17 e 18 primeiro. Gálatas 5, 17 e 18. Aqui é o momento em que a nuvem de Deus sobre nós diz, olha, não faça isso. Olha lá, Gálatas 5, 17 e 18, que diz assim, porque a carne milita, ou luta, briga, contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí vai definir, ora, as obras da carne são conhecidas, prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. É a nuvem de Deus dizendo, olha, faz isso não, faz isso não. Mas aí vem o mesmo capítulo aí de Gálatas, só que nos versículos 22 e 23, que vai dizer o seguinte, é 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A nuvem de Deus se apresenta a nós e nos orienta o momento de parar, o momento de seguir, o momento de fazer, o momento de não fazer. É preciso submeter à vontade de Deus. Você tem seguido a nuvem de Deus? Tem seguido? Tem observado? Outra questão importante é pensar no seguinte, quem anda sob a nuvem de Deus nem fica para trás, porque quando Deus manda, obedece e vai, e nem vai adiante de Deus. Quando Deus diz fique, pense, pare, não se adianta à vontade de Deus. Então, seguir a vontade de Deus é controlar os ímpetos humanos da carne. Mas ainda nesta palavra que nós estamos vendo, nesse texto de Números 9, volte lá, por favor, para Números 9, nós vamos ver que estar debaixo da nuvem de Deus significa ter descanso, ter paz, ter paz. Olha o que está posto aí no versículo 18 de Números 9, diz que, segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre os tabernáculos, eles permaneciam acampados. Aqueles servos de Deus ali estavam encontrando paz na obediência, paz na obediência. Eles tinham confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente tem descanso. A gente tem descanso.
a gente aprende a esperar em Deus, né? Eu quero convidar você a vir comigo, deixe marcadinho, venha comigo até o Salmo 37. Olha que interessante esse descanso em Deus. Olha, Salmo 37, primeiro no versículo 7, que vai nos dizer: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A gente precisa aprender a descansar no Senhor, a ter paz no Senhor, a esperar no Senhor. Às vezes nós somos por demais ansiosos, como se Deus não estivesse nem aí para a gente. Queridos, nós estamos debaixo da nuvem de Deus. Então, você precisa se perguntar: será que eu estou aflito demais? Eu não estou dando espaço demais à minha aflição humana? Eu não estou ansioso demais, inseguro demais, incerto do futuro, como se Deus não existisse? Lembra que o Salmo 37,4 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ok? Vem para debaixo da nuvem de Deus. Às vezes você não está nem reparando, e a nuvem de Deus está sombreando a sua vida e está aquecendo as suas noites, mas você não está prestando atenção nela, você está com os olhos fechados, postos apenas na sua ansiedade. Mas outra questão importante que esse texto aí de Números 9 nos diz, é algo que ele nos diz sobre ter prazer em servir a Deus, prazer em obedecer a Deus. O versículo 23 e o último desse texto diz assim: segundo o mandado do Senhor, eles se acampavam. E segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Muito bem, nós temos servido a Deus de forma tranquila, nós temos tido prazer em servir a Deus, porque na realidade, na nossa vida, há muitos deuses apelando pela nossa obediência, apelando pelo nosso serviço. Como eu disse antes, nós temos que exercitar bem a nossa vontade e a nossa capacidade de decidir. Muitas vezes nós estamos servindo ao Deus que sou eu mesmo. Às vezes eu, este pronome da primeira pessoa, né? Ele tenta nos dominar e eu tenho que entender que o meu domínio tem que ser de Deus e não de mim sobre mim. Às vezes as minhas vontades, os meus desejos, a minha teimosia, a obsessão por mim mesmo, o meu egoísmo, acabam se colocando como um Deus. Os valores da sociedade, eu tenho que observá-los, eu vivo nessa sociedade, mas eles não são mais importantes do que a vontade de Deus. Eu estou à sombra da vontade de Deus. Os planos que eu não submeti a Deus, muitas vezes faço escolhas e não submeto a Deus, esses planos tantas vezes funcionam como Deus na minha vida e subvertem a minha obediência, a obediência de quem quer estar à sombra da vontade de Deus. Então, é preciso servir a Deus com prazer, com obediência, com tranquilidade. Viver sob a sombra da nuvem de Deus acaba por se tornar muito mais do que um momento na vida, um período, mas se torna um estilo de vida, uma maneira de viver. E Deus faz uma promessa a quem tem esse estilo de vida. Num dos salmos mais conhecidos da gente, o Salmo 23, no capítulo 6, há uma promessa de Deus que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista aqui mostra uma maneira de viver, um estilo
estilo de vida. E é assim que deve acontecer nas nossas vidas também. De tudo isso, nós entendemos muito bem que quando nós estamos debaixo da nuvem de Deus, nós encontramos proteção para as nossas vidas. Nós encontramos orientação com relação a direção a seguir, quando parar, é debaixo da nuvem de Deus. Encontramos descanso, porque nós confiamos nele e nós podemos descansar nos braços de Deus. E encontramos prazer, alegria de servir, alegria de obedecer, alegria da própria salvação. O que eu quero dizer para você hoje é: ande debaixo da nuvem de Deus. Talvez você seja uma pessoa crente, conheça Jesus, mas tem vivido ansiosamente, tem vivido descontentemente. Olha, tranquilize o seu coração, você está debaixo da nuvem de Deus, seja da nuvem de dia, seja da coluna de fogo à noite, você está debaixo da nuvem de Deus. Faça opções obedientes a Deus, faça boas escolhas, utilize bem a sua vontade, ande debaixo da nuvem de Deus. Mas pode ser que você não tenha aceitado Jesus Cristo ainda, pode ser que você esteja tendo uma vida fora da sombra da coluna de Deus, da sombra da nuvem de Deus. Talvez você esteja com a sua fé fria, completamente fria, fora da coluna de fogo de Deus. Então, hoje é dia de você se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, eu quero receber Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu quero viver debaixo da nuvem de Deus, à sombra da nuvem de Deus. Faça isso. Amém? Vamos agora orar. Vamos agradecer a Deus pelos ensinos da sua palavra para nós. Ok? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. O Senhor tem sido bom. Muito obrigado porque a tua nuvem, a nuvem de proteção, o calor, Senhor, da nuvem de fogo que aquece, Senhor, as nossas vidas, aquece a nossa fé, tem sido presentes na nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer, ajude-nos a vencer a nossa vontade para obedecer a tua vontade, Pai. Senhor Deus, suplico que o Senhor abençoe os aniversariantes, Senhor. Suplico que o Senhor também cuide dos doentes, daqueles que estão enfermos, que possam ser salvos, que possam ser restaurados. Senhor Deus, suplico que o Senhor esteja abençoando as autoridades do nosso país. Que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, as campanhas de vacinação em que eles estão envolvidos. Abençoe pastores, abençoe líderes, abençoe, Senhor, missionários. Que a nossa vida possa estar constantemente à sombra da tua nuvem. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Às 15 horas temos nossa escola dominical Kids pelo Zoom e às 19h30 o culto Oração e Família no YouTube. Até lá!